Atividades de recuperação e aprofundamento referentes ao primeiro bimestre. Vou estar lendo os exercícios aí, se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurar para a gente poder gravar, fazer um áudio, uma videoaula a respeito desses exercícios, tá? Então, primeiro exercício, ele fala assim: em um dado meio onde ocorre a reação, aí eu tenho a reação, observou-se a variação na concentração do N2O5 em função do tempo. Então, aí eu preciso, em primeiro lugar, saber o que é reagente, o que é produto, o que acontece com cada um desses elementos. Aí ele pede para eu calcular a velocidade média da reação no intervalo de tempo. Lembrando vocês que eu vou utilizar, eu posso colocar como taxa de desenvolvimento médio ou a velocidade média. Vocês que veem o que vocês preferem, tá? Então, como que é a formulinha? A taxa de desenvolvimento médio da reação, eu coloco entre módulo, porque essa minha taxa ela pode ser negativa e o módulo vai fazer ela virar positiva. Então, é a taxa da variação da concentração. A concentração minha eu mostro através de colchetes, dividido pela taxa, pela variação do tempo, desculpa. Lembrando que em alguns casos eu só preciso fazer uma regra de 3 e vou ter que ficar atenta à quantidade dos coeficientes estequiométricos, que isso muda toda a minha reação. No roteiro, eu coloquei exemplo dessas duas, usando a simples, como usando o que mexe com a quantidade de mols, tá? No meu segundo, também vai estar falando sobre a taxa de desenvolvimento médio, aí já é um pouco até mais fácil. Ele vai me dar o que está acontecendo aí conforme o passar do tempo, ele me dá alternativas, eu vou ter que escolher o que é correto eu afirmar através disso. Então, ele fala assim, ó, considerando a reação de decomposição da substância A na substância B e as espécies a cada momento segundo o tempo indicado. Então, ele me dá aí todo momento demonstrado na figura. Aí ele fala sobre a velocidade dessa reação, o que é correto afirmar. Vou ter que ler e ver quais dessas alternativas é a correta. Lembrando, quando eu tenho várias alternativas e ele me pede a correta, apenas uma é o certo, não pode ter mais do que uma. E fiquem atentos. Terceiro, ele também me dá gráfico. Aí ele fala assim, dá todo a parte, lembrando que quando ele me pede gráfico, eu preciso saber qual curva é referente ao reagente e qual curva que é referente aos produtos. Então, ele fala assim, ó, no início do século XX, a expectativa para a Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção da amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada em um recipiente fechado, sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte equação química não balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão indicados na figura ao lado. A partir da análise da figura apresentada, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação. Então, vou ter que falar qual que é A, qual que é B, qual que é C. É apenas para indicar o que cada letra representa referente à minha reação. Exercício 4. Ele fala assim, considere a reação abaixo. Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo, obtendo os dados contidos no quadro a seguir. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade média da formação da amônia será. Então, ele me mostra a taxa
do desenvolvimento da reação referente ao hidrogênio e ele quer saber a velocidade que se forma a amônia. Então, preciso prestar bem atenção, hein? Exercício 5, bem parecido também, ó. A produção do amoníaco ocorre de acordo com a equação. Considerando que o consumo de gás hidrogênio ocorre com a velocidade média igual a 0,5 mol por minuto, qual é a velocidade média da produção de amoníaco em mol por hora? Ele me dá em minuto, eu preciso descobrir em mol por hora. Exercício 6. Analise o gráfico ao lado, que está representada a variação da concentração de um reagente em função do tempo em uma reação química. Considerando-se as informações desse gráfico, é correto afirmar que no intervalo entre 1 e 5 minutos, a velocidade média do consumo terá reagentes D. Então, eu preciso saber aí o que vai acontecer. Vou precisar calcular, vou precisar interpretar o gráfico. Exercício 7 e último, também tem a ver com gráfico. Ele me dá um gráfico, pede para eu observar e analisar, né? E ele me dá 3 afirmativas. E ele me pergunta quais delas são as corretas. Então, eu vou ter que analisar uma por uma para saber o que está certo, o que está errado. Ou se todas estão certas, ou quais estão corretas, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Eu espero que tenha ajudado. Até mais.